Hoje em História nós vamos falar sobre o período regencial. O período regencial foi o período entre o primeiro reinado, né, que é o imperador quem comandava, que estava à frente, né, do Brasil era Dom Pedro I, e o segundo reinado, que era com o segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II. Então, o período regencial foi entre primeiro reinado e segundo reinado, né? Foi o período que o Brasil foi governado por regentes, né? Após a abdicação de Dom Pedro I. Então, 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, ele abdicou do trono no Brasil. Né? Ele renunciou, não quis mais ficar aqui. Como deputado, né? Então, nessa época, ele abdicou. Então, quem teria que assumir seria o quê? Seu filho. Porque, embora nós já havíamos nos tornado independentes, mas mesmo assim nós continuamos sendo uma monarquia e continuamos sendo administrados por portugueses, né? E isso aconteceu com muito pouco país, né? Na verdade, na Europa, todos os países se tornavam independentes, proclamavam a república, não continuava a monarquia. O nosso país, infelizmente, se tornou independente, mas continuou sendo uma monarquia e ainda governado por Portugal, né? Então, infelizmente, nessa época, Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade. E aí, 5 anos de idade, você sabe que é inadmissível uma pessoa administrar, ficar à frente de um povo, né, de uma nação. Mas aí, iria esperar ele atingir a maioridade. Então, enquanto ele tivesse, né, sem atingir a maioridade, o Brasil não podia ficar sem pessoas para estar à frente administrando, então criou-se o período regencial, o período em que o Brasil foi governado por regentes, né? Pessoas que não eram coroadas, né? A reis, imperador, mas que estavam lá à frente. Então, o nosso país, ele não podia ficar sem comando. Então, por esse motivo, criou-se o regime regencial, como eu acabei de dizer. Até Dom Pedro, né, II, atingir a maioridade. Que aí, logo em seguida, surgiu o golpe da maioridade. Que eles conseguiram antecipar. A maioridade, a gente sabe que quando a pessoa se torna independente, realmente, né, é com 18 anos. Mas golpe da maioridade é porque é um golpe mesmo. Eles conseguiram, né, puxar, podemos dizer assim, a maioridade de Dom Pedro II para 14 anos. Eles reformularam, podemos dizer, né, a atual Constituição na época. Então, nos 9 anos seguintes, né, gente, que ele só tinha 5 anos, para fazer 14, estava faltando 9, que era o golpe da maioridade. Eles conseguiram antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Então, eles estariam à frente do governo do Brasil 4 regências, que eu gostaria que vocês observassem. Regência trina provisória, regência trina permanente, o nome já diz. Provisória, que é temporariamente, é uma coisa rápida. Permanente, que já vai permanecer por um período maior, né? E a regência una de Feijó, né? Só uma pessoa, centralizado. E a regência de Araújo Lima. Então, é importante pontuar que todo o período regencial, né? Ele se caracterizou, gostaria que você destacasse, como um dos mais conflituosos de toda a história do Brasil. Né? Regencial, período que estava cheio de conflitos, né? A questão dos regentes, pois muitos eram os interesses envolvidos, né? Cada um tinha o seu interesse e cada província estava em busca de maior autonomia política, né? Queria cada um desenvolver a sua província, né? O seu estado, né? E algumas também de separação territorial. Então é importante você frisar essa parte, tá bom? Da questão, né, do que caracterizou o período regencial no nosso Brasil. Período regencial que aconteceu de 1831 a 1840. Aí aqui nós temos a regência trina provisória, o nome já diz provisória. Ela é formada pelos senadores Carneiro de Campos e Campos Vergueiro e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né? Trina porque são 3, viu, gente? Provisória porque é algo assim que não tá decidido, assim, qualquer hora poderia, né, passar para uma outra pessoa. Então, foi eleita, né, de acordo, na hora que Dom Pedro I abdicou do trono, né, que o nosso país não podia ficar sem ninguém à frente, então iniciou-se o período regencial, e aí iniciou-se com a regência trina provisória. Trina, que são 3 pessoas, e provisória, que é algo rápido. Então, logo em seguida, após a abdicação dele, certo? Que era a pessoa para tomar, né, as decisões. Então, logo cerca de 2 anos depois, em 14 de junho de 1831,
foi publicado uma lei que transferia atribuições do poder moderador para a regência. E assim, gente, alguns poderes da regência que passou a ser ampliada, né? Passou a ser impedida de dissolver a Câmara dos Deputados e de perdoar ministros e conselheiros de Estado, de conceder títulos, né, honras, ordens militares, anistia, de nomear conselheiros do Estado, tá bom? E de dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Mas aí ficou, né, assegurado que a regência podia escolher os senadores a partir dos homens indicados numa lista com 3 nomes de cada província. Então, vejam bem o que aconteceu, né? Essa lei, ela transferia essas atribuições. Que atribuições era essa? A gente acabou de listar aí. Então, é importante você, né, destacar nessas atribuições, que é o que limitava alguns poderes da regência, né, deixava centralizada apenas neles. Ministro e conselheiro do Estado de conceder títulos e honras. Então, observem essa partezinha. Então, logo após ser publicada essa lei, gente, logo após, né, surgiu a regência trina permanente. Da mesma forma, trina, porque são, né, poucas pessoas, 3, e permanente. Agora, o nome permanente é porque queriam que durasse por mais tempo. Então, ela foi composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e, novamente, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Foi eleita e governou o país em um de seus períodos mais críticos, né? Que foi esse período regencial, período que mais teve conflitos na nossa história do Brasil. Então, destaque. Então, nesse período houve muitos conflitos, lutas, como eu acabei de dizer, né? Como a Abrilhada, Setembrada, Novembrada, Revolta das Panelas em Pernambuco. Aí teve, né, os estados, as províncias que mais destacaram com essas revoltas foram Ceará, Pernambuco, tá bom? Minas Gerais e Pará. Vocês se destacaram muito com esta revolta, né? Então, nós sabemos que nesse período era muito conflituoso. Algumas pessoas desejavam o retorno de Dom Pedro I, né? Quem desejava nesse período o retorno dele, tinha vários grupos, tinham muitos interesses diversos, né? Diversos interesses das pessoas nessa época. E aí tinha as pessoas que realmente queriam que Dom Pedro, né, primeiro voltasse, né? Essas pessoas eram chamadas de caramurus, tá bom? Havia já os outros que eram liberais moderadores, que desejavam manter, né, a garantia de seus direitos, que eram os chimangos. E havia também os exaltados, né? Dentre eles, alguns que desejavam uma república, proclamação da república, até porque nós havíamos já nos tornado independentes de Portugal. Depois temos também os jurujubas, né? Que desejavam também a república. E foi nessa época que foi criada a Guarda Nacional, com o intuito de conter a baderna que a elite fazia. Então, nesse período, como a gente viu, um período de maiores conflitos na história do Brasil. Então, a baderna, nesse sentido, são as bagunças, né? Uma coisa assim, sem lei, muita bagunça. Então, por esse motivo, teve-se a necessidade de criar a Guarda Nacional, certo? Então, destaquem essa partezinha aí também. Depois, em agosto de 1834, foi assinado o ato adicional, né, à Constituição, que determinava várias mudanças que as Assembleias Legislativas provinciais formulariam, né, leis em consonância com os interesses de cada província, que a regência passava a ser una. Regência una, que era a regência de Feijó, tá bom? Colocando o futuro regente em uma situação muito mais difícil ainda. Então, destaquem essa partezinha aí, tá bom? Aí, aqui nessa parte, a gente tem a regência de Araújo Lima, que é chamada de regresso. Regresso por quê? Porque ela não se desenvolveu, né? Não teve sucesso, êxito. Ela dependia da autoridade e centralização. Ela defendia a autoridade, né, centralização política, centralização ali só numa pessoa só, né? Colocando a nação em estado de política repressora, tá bom? Pois sufocou violenta e cruelmente diversas revoltas, como a dos farrapos, a cabanagem, tá bom? Então, importante destacar essa parte. Depois aqui, agora, a gente vai ver as principais revoltas, tá bom? Do período regencial. A cabanagem, que a cabanagem aconteceu no Pará. Certo? A cabanagem ela aconteceu no Pará em 1840, tá bom? Foi a primeira revolta de caráter popular, né, que aconteceu.
Em sua maioria, as pessoas que participavam da cabanagem eram pessoas humildes que moravam às margens dos rios, em cabanas, tá bom? Cabanas, casinhas feitas, né, de palhas. E por isso, né, recebeu o nome da revolta de revolta da cabanagem, né? Guerra da cabanagem, revolta, conflito da cabanagem. Cabanagem porque as pessoas que formavam eram moravam em cabanas. E essas pessoas, elas lutavam contra a exploração dos fazendeiros da região. Importante você destacar. Provavelmente foi a maior e a mais sangrenta revolta ocorrida no Brasil. Então vejam bem, provavelmente a cabanagem foi a maior e mais sangrenta revolta ocorrida no Brasil. Viu, gente? Eram pessoas mais pobres, gente, pessoas desprovidas tanto dos seus direitos como também, né, de equipamentos, de armamentos, né, adequados para eles participarem dessa revolta, certo? Essas pessoas eram as mais humildes, moravam às margens dos rios, em cabanas, casas simples, né? Então é importante você destacar isso aí. Então, cerca de 30%, gente, do total de habitantes das províncias do Pará, acredita-se que foram mortas nessa época. Então, é só você associar o principal acontecimento. Cabanagem aconteceu aonde? No Pará. As pessoas que participaram da cabanagem, as pessoas que moravam às margens, né? Às beiras, margens, né? Dos rios, tá certo? Que eles moravam em cabanas. Por isso o nome da revolta também, cabanagem. E disse que eles lutavam contra a exploração, né, dos fazendeiros da região, certo? É importante destacar. E que foi provavelmente a maior e mais sangrenta revolta ocorrida no Brasil. Em seguida, nós temos a segunda revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi a Guerra dos Farrapos, tá bom? Liderada por Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, não esqueçam. Por causa do desejo de formar um país chamado República Rio-Grandense. E também devido à concorrência do charque da Argentina e do Uruguai, porque chegava ao mercado brasileiro com preços mais acessíveis e prejudiciais a pecuaristas locais. Então, o charque é aquela carne, né, que tem bastante sal, que eles salgavam, porque naquela época também não tinha geladeira, para não se perder era colocado sal, né, prensavam sal. Então, a Guerra dos Farrapos, vejam direitinho essa questão, queriam tornar o Rio Grande do Sul, né, uma república rio-grandense, né? Observem isso aí. E ela aconteceu no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, também, algumas pessoas lutavam lá por mais autonomia para o Rio Grande do Sul. Algumas pessoas queriam autonomia. Na verdade, todos esses conflitos locais que eles aconteceram, tinha sempre o grupo que queria autonomia, né? Já que o Brasil era independente, queriam ter autonomia para resolver os problemas ali do local em que eles viviam. E outros eram a favor da descentralização, né, gente? Da descentralização do império. E havia aqueles que lutavam pela república. Então, sempre, esses conflitos no período regencial sempre tinham esses objetivos. Lutavam porque algum grupo queria a proclamação da república, né? Outros queriam a centralização do poder, outros queriam a independência da sua capitania, certo? Né? Do estado no qual eles participavam. Então, é sempre os motivos dessas revoltas no período regencial. Não esqueçam, cabanagem no Pará, Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul. E agora a Sabinada. A Sabinada foi na Bahia, no estado da Bahia. Na verdade, né, da classe média baiana contra o poder dos senhores de engenho, né? Essa revolta aconteceu entre eles. E os revoltosos foram liderados pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. O nome Sabinada derivou do nome, né, do chefe, do líder, que era Francisco Sabino, tá bom? Eles declararam-se independentes do poder central até a maioridade de Dom Pedro II, mas a revolta foi fortemente reprimida pelos exércitos bancados pelos próprios, né, fazendeiros da região, certo? Então é importante, porque nessa época os fazendeiros, né, os cafeicultores eram as pessoas mais ricas da época, né? Então, tinha esse grande problema, né? Eles não queriam que o Brasil se tornasse uma república, não queriam acabar com a escravidão no Brasil. E aqui nós temos, né, nós temos aqui a última revolta, que é a revolta da Balaiada. A revolta da Balaiada, tá bom? Nós temos aqui, aconteceu em 1841,
né, e instalou a desordem por todo o Maranhão. Uma província pobre, né? A revolta da Balaiada, ela começou quando um vaqueiro cafuzo, Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, liderado por um grupo de peões, tomou a cadeia, gente, onde estava um irmão dele preso, né, que tinha sido preso, dizem que por engano. Então, e aí deu-se início a esta revolta, a revolta da Balaiada, no estado do Maranhão, tá bom? Depois nós temos aí também, depois que os grupos, depois que ao grupo se juntaram Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, Manuel, né, Balaio, por isso também o nome, que era uma pessoa que vendia balaio, por isso o nome da revolta Balaiada, ele produzia, né, ele era produtor e vendedor de balaios, tá bom? E o ex-escravo, conhecido pelo apelido de Negro de Cosmo, que era líder de cerca de 3.000 escravos fugitivos. Seus objetivos mudaram, né, completamente. Começaram simplesmente a saquear os lugares onde passavam. Então, essa revolta da Balaiada também foi muito séria, porque no final já da guerra, da revolta, eles já estavam confundindo as coisas. Já começou, a questão foi com vandalismo, né? E aí deu muitos problemas, muita morte, tá bom? Nessa revolta da Balaiada que aconteceu no Maranhão, entre, né, os fazedores de balaio, né, da época, as pessoas que faziam balaio. Então, é importante sobre essas revoltas, período regencial, você apenas destacar, né, o que foi que fez com que acontecesse, o motivo que ocasionou cada revolta, qual foi o estado, né, na época que era província, que essa revolta aconteceu. É importante você saber o estado que cada revolta aconteceu. Dá para lembrar? Nós vimos a primeira, foi vamos ver se a gente lembra. A cabanagem aconteceu no estado do Pará. Muito bem, lembram, né? A cabanagem. Logo em seguida, né, que foi uma revolta, talvez a mais sangrenta, né, e a maior da história do Brasil. Em seguida, temos a Guerra dos Farrapos, foi no Rio Grande do Sul. A Sabinada na Bahia, tá bom? A Sabinada na Bahia, que a gente viu. E agora a Balaiada, o quê? A Balaiada no Maranhão. Então, esse conteúdo nós temos no nosso livro de história. Vocês peguem esse conteúdo, dê uma lida na página 221, a página 226. E em seguida, vocês façam uma atividadezinha, tá bom? Da página 227. É um conteúdo bem pequeno, certo? É só uma atividade.